Então, vamos à correção, né, da nossa atividade de língua portuguesa do PET número 2. Então, a proposta da primeira semana do PET era a história da Chapeuzinho Vermelho, o conto e reconto da história da Chapeuzinho Vermelho. Então, o que deveria fazer? A leitura e depois vocês recontarem a história para alguém, né? Vocês já fizeram a leitura e já fizeram essa proposta da contação de história. Essa é a história. Então, como vocês já leram, nós vamos passar para a atividade. Nas atividades, tinha lá, número 2. Converse com a família sobre as características físicas, modo de falar e comportamento de cada personagem. Aqui são os personagens da história da Chapeuzinho Vermelho. O lobo, a Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o caçador e a mãe da Chapeuzinho. Então vamos começar pelo lobo. O lobo, o que a gente poderia colocar dele? Ele tem olhos, boca, orelhas grandes e era mau, não é? Ele era muito mau. E a Chapeuzinho Vermelho? Ela era pequena, não é? Porque ela era uma criança. E uma criança como? Amável, doce, carinhosa. A vovó era idosa, ela era velhinha, né? Então, os velhinhos são idosos. E ela adorava a Chapeuzinho Vermelho. O caçador, ele era corajoso e valente, porque ele lutou com o lobo mau. E a mãe da Chapeuzinho? Ela era uma mãe boazinha, não era? E ela fazia várias guloseimas, várias coisas gostosas. Então, ela era uma boa cozinheira. Responda oralmente. Mas aqui tem as linhas para a gente poder preencher, certo? Como se faz quando pedimos socorro, como a Chapeuzinho fez? Então, quando a gente está em perigo, o que a gente faz? Nós gritamos. A número 4, a gente vai responder de acordo com o texto. Qual é o título da história? Aqui no começo, a tia Tânia grifou, Chapeuzinho Vermelho. Esse é o título da história. Então, era só a gente copiar aqui. Letra B. Quais são os personagens da história? Personagens são as pessoas ou os animais que participam da história. Na número 2, aqui já tem os personagens. Aqui estava falando para a gente falar as características de cada personagem. Então, quais são esses personagens? A mamãe, a Chapeuzinho, a vovó, o caçador e o lobo. O que fez, letra C, o que fez o lobo chegar na casa da vovozinha? O que será que ele fez na hora que ele chegou, hein? Ele engoliu a vovó. Isso, ele engoliu a vovó. Ele era um lobo muito mau. Na letra D, o que você pensa sobre a atitude do lobo? Essa perguntinha aqui, tia Tânia deixou para vocês responderem, porque ela é individual, cada um pensa de uma maneira. O que você pensa sobre a atitude dele? Você acha que o que ele fez é certo? Ou você acha que o que ele fez é errado? Aí era só colocar a resposta de vocês aqui. Letra E. O que Chapeuzinho, a vovó e o caçador fizeram ao final da história?
Vocês lembram que a mamãe fez várias guloseimas para ela poder levar para a vovozinha? Então, aí no final, eles foram comer aquelas guloseimas, que é o quê? O bolo gostoso que a mamãe fez e a geleia. Na próxima folha, nós temos atividade de ortografia. Número 5. Com a ajuda de um adulto, leia as palavras abaixo e escreva na coluna correta as vogais e as consoantes. As vogais e as consoantes, elas fazem parte de um grupo que é chamado de alfabeto. No alfabeto, quando a gente já entra na escola, a gente aprende as vogais, não é? Quais são as vogais? A, E, I, O e U. Essas são as vogais. Todas as outras letrinhas que sobraram são as consoantes. Na palavra chapeuzinho, olha lá quais são as vogais que aparecem. A, E, U, I, O. Aqui a gente coloca as vogais. Na primeira coluna, na segunda coluna são as vogais. E as consoantes que aparecem na palavra chapeuzinho? C, H, P, Z, N, H de novo. Essas são as consoantes. As vogais da palavrinha lobo. O e O. Tia Tânia colocou duas vogais aqui, ó, mas não tinha necessidade, tá? Só coloquei para mostrar que apareceu duas vogais, O. E as consoantes que aparecem? Letrinha L e letrinha B. L e B. Na palavrinha vovó, a letrinha O é a vogal que aparece para escrever a palavrinha vovó. E para escrever a palavrinha vovó, qual consoante que precisa? A letrinha V. Ali, ó. A palavra agora, apavorada. Quais são as vogais que aparecem? A, O e A. E as consoantes? P, V, R e D. Apavorada. Na palavrinha mãe, quais são as vogais? A, I, E. E a consoante? M. Então, essas são as vogais e as consoantes que a gente precisa para escrever essas palavrinhas aqui. A número 6, leia os nomes na tabela abaixo